E aí galera, Calendário Gamer, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Nerd. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente, estou aqui para falar do Brasileirão de Futebol Manager 2016 Online. Este é um campeonato online que eu participo e ele é feito pelo Thiago Santos e pelo Jonathan Wilford, que é um administrador lá do grupo Futebol Manager Brasileiros no Facebook. O campeonato tem as suas próprias regras de contratação, tabela, número de times e coisas desse tipo, e por isso ele funciona da seguinte maneira. O campeonato não é disputado em uma carreira online no Futebol Manager. Os jogos dele são disputados no modo VAR. As partidas são disputadas dessa maneira pelo fato de que, se fosse uma carreira online, os administradores não teriam controle do campeonato, como dinheiro dos times e contratações. Então agora eu vou explicar para vocês como funcionam essas coisas. O campeonato tem 20 times e 2 divisões. É claro que cada uma delas conta com 10 times. A divisão de clubes nas divisões foi feita da seguinte forma. Os administradores pegaram a capacidade atual de cada jogador das equipes e fizeram uma espécie de pontuação para cada time, criando assim um ranking. Os 10 primeiros ficaram na primeira divisão e os outros 10 ficaram na segunda. Lembrando que o campeonato tem suas próprias regras, então não segue a primeira e segunda divisão do Brasileirão verdadeiro, já que cada divisão aqui tem apenas 10 clubes. Baseado também nesse ranking, os administradores deram dinheiro para cada clube para que eles conseguissem fazer as negociações. Os times tiveram um período para negociar entre si e depois ainda foi aberto um leilão com jogadores de fora do campeonato, para quem quisesse comprar. Depois do período de negociações, aí sim começa o campeonato. Os administradores fazem sorteio e liberam as 3 primeiras rodadas. As rodadas funcionam da seguinte forma. Os jogos são liberados na quarta, são sempre 3 jogos liberados, e os jogadores têm até a outra quarta para completar essas partidas. Lembrando que o campeonato é pontos corridos e ida e volta, então o jogador tem que fazer os 6 jogos. Depois que os administradores liberam seus 3 adversários, você pode jogar já os 2 jogos de primeira com cada um deles, não tendo que esperar o segundo turno começar. Então, é dessa maneira que funciona o campeonato. Eu fiz as explicações básicas para vocês entenderem mais ou menos como é feito e como é a organização desse campeonato, que eu achei muito interessante. E a partir de hoje nós vamos ter uma espécie de jornal semanal aqui no canal, falando as informações de cada semana do campeonato, como os resultados, como foram as rodadas, a classificação, os artilheiros e coisas desse tipo, até podendo mostrar lances dos jogos. E no nosso primeiro vídeo do campeonato nós vamos falar das transferências. O mercado fechou, as rodadas vão começar e agora vamos conferir como os times ficaram e quais são as expectativas de cada uma para a competição. Contratações. Vitória. Para começar, nós vamos falar do Vitória, a equipe recomendada pelo treinador Fábio Carlos. O Vitória contratou 16 jogadores e vendeu 10. É isso aí, o treinador foi para o mercado trabalhar mesmo. Os destaques das contratações da equipe são Kaká, comprado no leilão por um pouco mais de 4 milhões. E também vale destacar as contratações que ele foi fazer no São Paulo, que são Michel Bastos, o volante, por 1 milhão, e o zagueiro Rodrigo Caio, de seleção, também por 1 milhão de reais. Nas vendas, os destaques são para Marinho, por 2 milhões, e Chiesa, por 3 milhões. E esses são jogadores que poderiam ser considerados um dos melhores do time, mas que foram vendidos. E o time não vai sentir falta deles, provavelmente, porque foi ao mercado e conseguiu fazer boas contratações, assim podendo ter uma boa temporada pela frente e podendo esperar a subida para a Série A. Botafogo. A equipe do Botafogo, comandada pelo treinador João Vitor, foi às compras e comprou mais de 10 jogadores. O destaque é para Gabriel Barbosa, o Gabigol, que foi comprado por pouco mais de 3 milhões no leilão, e também pelo super pacote que a equipe fez com o Palmeiras, contratando Alione, Roger Carvalho, Gabriel, Fernando Praz e Thiago Santos. Atlético Paranaense. Alexandre Santos, o treinador do Atlético Paranaense, confiou no elenco e resolveu fazer poucas mudanças. Mas ainda assim podemos destacar a contratação de Tietê, que veio do Palmeiras pelo valor de 2 milhões de reais. Vasco da Gama. Vasco da Gama é a equipe que eu comando neste campeonato, e eu resolvi também não mudar muito o meu elenco. Vendi apenas um jogador, Iago Pikachu, para Ponte Preta no valor de 1 milhão de reais e mais uma troca envolvendo William Potker, o atacante. Mas eu fiz 5 negociações, e as que valem destacar são Márcio Araújo por 1 milhão e 400 mil reais, que veio do Flamengo, e Lucas Barrios por 3 milhões, contratado do Palmeiras, e Jean, que também veio da equipe do Palmeiras, por 5 milhões. A equipe da Ponte Preta, comandada por Paulo Vitor, foi ao mercado com fome de contratação. A equipe fez mais de 10 contratações, e os destaques são para Marinho, do Vitória, Seiras, do Internacional, Rafael Vaz, do zagueiro, e também a venda de Rainer, por 5 milhões e 500 mil reais.
Goiás. A equipe do Goiás, comandada por João Felipe, fez poucas negociações, mas vale destacar Luciano e Christian, que vieram do Corinthians. Luciano veio por 3 milhões e 100 e Christian por 2 milhões e 100. Bahia. A equipe do Bahia comprou um bom número de jogadores. Alguns deles foram Vitinho e Anderson, do Internacional, Júlio César, do Fluminense e Guilherme Martins, do Vitória. A equipe também vendeu o seu goleiro Muriel para o Fluminense. Esporte. O Sport, comandado por Eduardo Moreira, vai contar com um grande reforço para esta temporada. O atacante Hernan Barcos foi contratado por 4 milhões e 500. Ele foi comprado no leilão. Coritiba. O treinador do Coritiba, Eduardo Passos, também foi atrás de um grande reforço neste leilão. Ramírez foi contratado pelo time no valor de 4 milhões e 204 mil reais. Figueirense. Terminando os times da Série B, nós temos o treinador Felipe Laroca, que comanda o Figueirense, que foi atrás de jogadores como Edwin Valência por 1.750.000 reais e Franco de Santo por 3.336.000. Palmeiras. Agora vamos falar dos times da Série A do campeonato. Vamos começar com o Palmeiras, que é treinado pelo Thiago Santos. A equipe se desfez de 19 jogadores. Entre eles tem Tietê, Gabriel Jesus, Dudu, Rafael Marques, Mina, Lucas Barrios, Fernando Praz, Zé Roberto, Edu Dracina, Egídio e Jean. Muitos jogadores que eram considerados os principais do time. Mas também o treinador foi em busca de muitos reforços. Em trocas envolvidas com o time do Atlético Mineiro, o treinador pegou Lucas Prato, Rafael Carioca, Dátulo, Marcos Rocha e Leonardo Silva para o seu time. O time também foi atrás de Ricardo Goulart no leilão. Grêmio. O Grêmio de Jonathan Wilfred vendeu jogadores como Marcelo Oliveira, Douglas e Henrique Almeida, mas também buscou bons reforços como Dário Conca, Zé Roberto e Andrés Chaves. O time aposta num bom meio-campo de muita qualidade. Fluminense. Fluminense, comandado por Diego André, foi atrás de bons jogadores do mercado, como Funes Mori no leilão por 4 milhões e Leandro Damião e Emerson Sheik, que vieram do seu rival Flamengo. A equipe tem um ataque de muita qualidade e um bom número de atacantes. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, comandado pelo treinador Douglas Andrade, vai contar com bons reforços que vieram do Palmeiras. Jogadores como Gabriel Jesus, Rafael Marques e Dudu vieram para o time envolvidos em uma troca. Santos. O Santos de Everton Gomes vendeu alguns jogadores, mas também conseguiu 2 reforços de muito peso nesse leilão. Everton Ribeiro por 9 milhões e 500 mil e Bernard por 9 milhões fecharam com o time para essa temporada. Flamengo. O Flamengo de Ian Arruda acabou vendendo um pouco mais do que comprou, mas conseguiu alguns bons reforços, como Gustavo Scarpa e Charles Arangues. O time conta com um bom meio-campo com Diego e companhia. Corinthians. O Corinthians de Lucas Pires também confiou em seu elenco, mas fez boas negociações como Egídio, que foi contratado, e também o jogador Tyson, que veio no leilão. Cruzeiro. O Cruzeiro de Diego Ferreira confiou muito em seu elenco e se envolveu em poucas negociações. O time ainda vendeu alguns jogadores como Bruno Rodrigo e comprou Guilherme Arana do Corinthians. Inter. O Inter de Miqueias Moreira vendeu jogadores que poderiam ser apontados como os principais do time, como Serras, Vitinho, Alex, mas também comprou bons jogadores como Hernanes e Mário Fernandes do leilão e Marlone do Corinthians. São Paulo. Para finalizar os times da Série A, temos o São Paulo, de Rafael Eduardo, que vendeu alguns jogadores como Michel Bastos, Rodrigo Caio e Kelvin e contratou um grande reforço, Diego Tardelli, por 3.336.000 reais. Registro de negociações. Total negociado R$ 239.410.800 reais. Transferências 131. A seguir, a expectativa de classificação no campeonato de acordo com o número de pontuação do plantel de cada equipe. Série A. 10º, São Paulo. 9º, Internacional. 8º, Cruzeiro. 7º, Corinthians. 6º, Flamengo. 5º, Santos.
quarto, Atlético Mineiro, terceiro, Fluminense, segundo, Grêmio, primeiro, Palmeiras. Série B, décimo, Figueirense, nono, Coritiba, oitavo, Sport, sétimo, Bahia, sexto, Goiás, quinto, Ponte Preta, quarto, Vasco da Gama, terceiro, Atlético Paranaense, segundo, Botafogo, primeiro, Vitória. É importante lembrar que da Série A são rebaixadas 3 equipes e, por conseguinte, da Série B subirão também 3. Então é isso aí, galera. Esse foi o primeiro vídeo falando do Campeonato Brasileiro Online de Futebol Manager 2016 aqui no canal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, inscreve no canal e divulga nas redes sociais para ajudar. Abraço e até o próximo vídeo. Valeu!